Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós tínhamos ficado na última aula de tratar mais especificamente nesse encontro sobre a questão da perseguição sofrida pelos cristãos. E a gente nessa aula vai tentar tratar um pouco melhor sobre as perseguições que a igreja sofreu. Então, para eu começar a falar propriamente da perseguição que os cristãos sofreram, de novo a gente vai recorrer à Sagrada Escritura, do livro 2, Atos dos Apóstolos. Em primeiro lugar, onde eu começo a ver efetivamente a perseguição sofrida pela igreja, é a partir do capítulo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 5, a gente vai perceber que os apóstolos, eles faziam muitos milagres, né? O Espírito Santo estava com eles, e isso era acompanhado pela realização de uma série de sinais. Entretanto, muitos sacerdotes do templo começaram a se converter ao cristianismo, e isso despertou a inveja dos saduceus, que era o partido que a gente viu que estava mais ligado ao templo. Então, eu vou ler aqui a passagem. Está aqui em Atos 5, versículos 17 em diante. Então, levantando-se o príncipe dos sacerdotes e todos os do seu partido, que é a seita dos saduceus, encheram-se de inveja, deitaram as mãos sobre os apóstolos e meteram-nos na cadeia pública. E São Lucas coloca que ele tinha tomado a decisão de assassinar mesmo. O Sinédrio queria então assassinar os apóstolos. E o que salvou esses apóstolos então? Foi uma figura que, embora ela não seja associada expressamente ao cristianismo, é uma figura que a gente indiretamente deve muito, que é um judeu chamado Gamaliel. A gente deve ao Gamaliel por duas razões principais. Primeiro, porque foi o Gamaliel que interveio para salvar os apóstolos, como a gente vai ver agora. E segundo, porque Gamaliel é o mestre de Saulo, que depois vai se converter e vai virar o nosso querido São Paulo. Então, Gamaliel é uma figura querida dos cristãos por isso. Aqui vai falar no versículo 33, que os apóstolos, como sempre, chamaram os sinedritas de assassinos, o assassino de Jesus. E aí o Sinédrio ficou com raiva, naturalmente, e queriam matar os apóstolos. E aí aconteceu o seguinte. Tendo ouvido isto, esse é o versículo 33 do capítulo 5. Tendo ouvido isto, enraiveciam-se e formavam intenção de os matar. Mas, levantando-se no Sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, mandou que saíssem para fora aqueles homens por um pouco de tempo, e disse aos sinedritas: Varões israelitas, considerai bem o que estáis para fazer com estes homens. Não há muito tempo apareceu Teudas, que dizia ser um grande homem, ao qual se associou um número de cerca de 400 homens. Ele foi morto e todos aqueles que o acreditavam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste surgiu Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou o povo após si, mas também pereceu, e foram dispersos todos os seus sequazes. Agora, aconselho-vos a que não vos metais com estes homens e que os deixeis, porque se esta ideia ou esta obra vem dos homens, por si mesma se desfará. Mas, se vem de Deus, não a podereis desfazer. Assim não correis o risco de fazer oposição ao próprio Deus. Eles seguiram o seu conselho. E aí continua o autor sagrado São Lucas, falando que então chamaram os apóstolos, açoitaram eles e mandaram que eles nunca mais falassem do nome de Jesus. Naturalmente que os apóstolos não obedeceram. Os apóstolos não serão mais perseguidos, tá? Durante 6 anos. Isso foi no ano de 36, só no ano de 41, portanto, 16, 17, 18, 19, 40, 41, então só no 6º ano, após esse episódio, é que voltam a ser perseguidos os apóstolos. Tanto é que, em 41, quando estourar de novo uma outra perseguição, quem vai perseguir os apóstolos não é o Sinédrio, mas sim o Herodes, o outro rei Herodes, que vai surgir no contexto, e esse sim vai perseguir os apóstolos e vai inclusive mandar matar a espada Tiago, né? São Tiago, filho de Zebedeu, é o primeiro apóstolo que vai ser morto. E aí vem o primeiro martírio da igreja,
que é o martírio de Santo Estevão. Santo Estevão, quando ele vai ser martirizado, ele está fazendo exatamente o que a gente comentava que os diáconos faziam mesmo, ou seja, ele é responsável por fazer essa pregação do evangelho aos judeus da diáspora, os judeus da dispersão. A gente viu que os apóstolos pregavam para os judeus, digamos assim, puros, né, na Judéia, o pessoal que realmente era 100% judeu, e os diáconos, então, meio que pregavam para esses meio-judeus, digamos assim. E Santo Estevão estava fazendo exatamente isso. O que Estevão estava fazendo? Pregando nas sinagogas que atendiam os judeus que, embora morassem em Jerusalém, não eram originários de Jerusalém. Eles eram da Ásia, eles eram da Cilícia, eles eram de Alexandria do Egito, eles eram de Cirene, que fica hoje na Líbia. Então, eles eram do mundo grego, do mundo tipicamente greco-romano, mas eles iam a Jerusalém. Então, disputavam com ele, uma disputa teológica, mas ninguém conseguia parar o homem porque o Espírito Santo estava com ele. E aí, São Lucas fala que eles não tiveram outra escolha a não ser partir para o suborno. Então, eles subornaram testemunhas falsas que inventaram que Santo Estevão dizia que ele falava contra o templo e contra a lei de Moisés. E aí começou um processo no Sinédrio. E os sinedritas, então, chamaram Santo Estevão para que ele se explicasse diante dessas autoridades. Se você era da hierarquia da igreja, a pregação oficial da geração apostólica era: o Sinédrio matou Jesus. Vocês são homicidas, então vocês têm que se converter. Só para a gente realmente não esquecer disso daí. Só que, ao contrário do que aconteceu com os apóstolos, não tinha um Gamaliel para intervir em favor de Santo Estevão. E aí Santo Estevão acabou sendo martirizado. E esse é o primeiro martírio. Então, a perseguição ceifa a primeira vida, que é a vida de um diácono. Ontem nós comemorávamos outro diácono, que foi São Lourenço. Então, diácono é bom para isso, né? Diácono é bom de morrer. E quem é que era o líder dessa execução de Santo Estevão? Era um jovem judeu chamado Saulo, né? Saulo fala aqui, cadê? Capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos. Começava assim. Cadê? Não, vamos para o 7. Tendo-o lançado fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, quando você ia e tirava suas vestes e depositava aos pés de Saulo, você estava reconhecendo Saulo como uma autoridade que julgava e aprovava aquela morte ali. Como querendo dizer, ele é o juiz do processo, ele está dizendo que está tudo bem, e nós estamos aqui testemunhando que nós reconhecemos que a morte do Santo Estevão aconteceu conforme a justiça dos judeus. No mesmo dia começou uma perseguição à igreja. Quem encabeçava essa perseguição? Saulo, que foi nomeado como juiz. A gente deduz isso a partir da explicação que eu dei desse versículo. E Saulo foi escolhido para ser juiz porque Saulo ocupava uma posição privilegiada dentro do Sinédrio. Saulo, ele nasceu em Tarso, que era a capital da Cilícia, uma cidade que hoje fica no sudoeste da Turquia, e Saulo gozava de dupla cidadania, né? A gente não sabe como é que ele conseguiu isso. Provavelmente os pais dele, que eram judeus, compraram essa cidadania, e quando Paulo nasceu, essa cidadania passou para ele como herança, e por isso ele era um cidadão judeu e romano ao mesmo tempo. E Saulo foi transferido a Jerusalém para ser educado justamente pelo Gamaliel. Vai se tornar um fariseu extremamente dedicado e zeloso, e ele vai encabeçar a perseguição aos cristãos. Título de curiosidade, separei para vocês umas passagens que mostram mais ou menos como é que Saulo deveria ter sido. Agora nós vamos ler Daniel Hobbes, da Academia Francesa, a Igreja, sempre esqueço não, a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Agora vamos ler uma citação desse livro aqui. Por essa altura, ele era um jovem de menos de 30 anos, um judeu baixinho, de aspecto pouco glorioso. Um apócrifo grego do século II, denominado Atos de Paulo, deixou-nos a seu respeito uma descrição pouco lisonjeira. Era de estatura média, baixo e rechonchudo, com as pernas tortas, a cabeça calva, as sobrancelhas espessas e muito juntas, nossa senhora, o nariz arqueado. A imagem é característica da sua raça. Mas uma estranha força emanava deste rosto,
do qual também se diz que tinha mais de anjo que de homem. Observa-se com frequência entre os seres que a natureza privou de força física uma energia espiritual de extrema intensidade, mais violenta e mais impressionante, justamente por estar associada, não sabemos a que, misteriosa fragilidade. Saulo era um desses homens que não existem senão pela alma. Para resumir, Saulo era feio, porém era esforçado, né? E agora, voltando ao livro dos Atos, Atos vai dizer que toda a igreja que estava em Jerusalém se dispersou. Os únicos que não se dispersaram foram os apóstolos. Então, nesse momento, confirmo o que eu falei para vocês. Os apóstolos não foram perseguidos, só que foram perseguidos foram os outros. E aí fala que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e tirando com violência homens e mulheres e os fazia meter na prisão. E aí o que acontece? Saulo, então, tem aquela experiência famosa com Jesus, que eu não vou desenvolver muito aqui, porque eu quero avançar para outros temas. Essa aqui basta vocês lerem a Sagrada Escritura que vocês vão ver. Eu quero trazer talvez um pouco mais de coisa histórica, né, que é de mais difícil acesso, já que vocês estão pagando para isso. Então, Saulo, então, tem a experiência da sua conversão e não começa a pregar imediatamente. Ele até faz um ensaio de pregar Jesus lá em Damasco, mas os judeus começam a armar armadilhas contra ele. Saulo tem que ser descido de Damasco às escondidas, né? Desce um sexto da muralha da cidade. Ele vai escondido lá dentro e Saulo foge. Foge para onde? Para o deserto da Arábia. E vai ficar 3 anos lá no deserto, sendo instruído diretamente por Jesus. Então, Saulo, ele tem uma experiência interessante. É como se realmente Jesus pegasse ele para ser o 13º apóstolo, porque assim como Jesus ficou 3 anos com os apóstolos, educando eles, Saulo também ficou 3 anos sendo educado por Jesus. Só que Jesus educou São Paulo de uma maneira puramente mística. Então, Jesus realmente quis preparar Paulo para que ele pudesse exercer a mesma missão que os apóstolos exerceram. Tanto que, assim como os apóstolos ordenavam bispos, São Paulo também ordenava bispos. E por que São Paulo ele é assim tão importante? Porque em São Paulo é que acontece de fato o triunfo do cristianismo chamado helênico, ou seja, o cristianismo de cultura greco-romana, que é o que nós temos até hoje na Igreja Católica. O Ocidente que eu estou falando seria, digamos assim, é o eixo, se o Ocidente hoje é o eixo Washington-Londres, o Ocidente de que eu falo é o Ocidente clássico, é o eixo Roma, Atenas, Jerusalém. Por que Roma, Atenas e Jerusalém? Porque de Roma vem o direito, de Atenas vem a filosofia e de Jerusalém vem o monoteísmo abraâmico. Então, a junção desses 3 elementos, a fé em um único Deus, o Deus de Abraão, o direito dos romanos, a ordem social imaginada por eles, e a filosofia dos atenienses, a maneira grega de explicar o mundo, explicar as relações, explicar o que é a justiça, o que é a virtude, etc. A junção destas 3 coisas criou a sociedade ocidental. E qual foi a primeira pessoa, o primeiro grande pensador que, misturando tudo isso, harmonizando tudo isso, conseguiu deixar um legado duradouro? O próprio São Paulo. São Paulo fez o próprio modo ocidental de pensar. Nós é que hoje, ocidentais, clássicos, católicos, tentamos pensar como São Paulo, digamos assim. Então, São Paulo ele é um paradigma 100% do cristianismo helênico e do próprio catolicismo. Ao ponto de São Paulo, sem nenhuma falsa modéstia, ele fala nas cartas dele, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, São Paulo se coloca como um modelo. Os Atos dos Apóstolos, ele quer ser uma nova Ilíada. Ele quer ser uma nova Eneida. Eita, Brasil, quem é Ilíada, quem é Eneida? Ilíada é um dos mitos fundadores dos gregos. Os romanos, então, inspirados pelo exemplo dos gregos, escreveram Eneida. Eneida é o equivalente da Ilíada, só que no mundo romano. E os cristãos, inspirados nos gregos e inspirados nos gregos e inspirados nos romanos, escreveram Atos dos Apóstolos. Vamos voltar então, fizemos esse parênteses, tem que falar de São Paulo, porque São Paulo é o cara, não tem como ficar sem falar dele. Vamos agora falar de novo da perseguição, na qual o próprio São Paulo está implicado.
Depois dessa grande perseguição de 36, que foi encabeçada por São Paulo, mas não durou muito tempo porque São Paulo logo se converteu e ficou 3 anos na Arábia, quando é que os cristãos vão começar a ser perseguidos de novo? No ano de 41. Por que o ano de 41 é tão importante? Porque, ao contrário da perseguição de 36, que não visava os apóstolos e que durou pouco tempo, porque o cara que devia ter levado ela adiante se converteu logo e a igreja não foi perseguida, em 41 veio uma perseguição mais braba, essa liderada pelo rei Herodes. E essa perseguição, sim, ela é duradoura, ela é forte, porque ela é encabeçada pelo rei, que é um poder político. O rei, óbvio, tem mais poder do que o sinédrio. E essa perseguição, sim, vai praticamente acabar com a igreja de Jerusalém. Então vamos de novo de Daniel Hobbes. No ano 41, essa perseguição explodiu mais forte e mais sistemática por vontade de Herodes Agripa I, agora rei de Israel. Aí ele vai dando todo um perfil que ele tinha sido educado por Roma, né? De novo, se o pessoal mandava São Paulo para ajudar com Gamaliel, o Herodes mandava o filho dele para ajudar em Roma, já que Roma era que mandava. Então, cada um com suas prioridades, né? Quem teme a Deus manda o filho para a escola católica, então, colégio São João Evangelista, ok? Importante, propaganda, cadê? As crianças precisam de você. Vai ter o vídeo é meu. Então tá aqui propaganda, as crianças precisam de você. Nós estamos fazendo uma campanha para arrecadar fundos para a nossa escola católica. Como vocês sabem, nós temos uma escola católica aqui em Uberlândia e a gente tem fé, só não tem dinheiro. Então, por favor, dá uma procurada na gente depois para a gente poder falar da campanha, que a gente está precisando pagar os professores, está precisando pagar as despesas para a escola poder ficar funcionando e o seu filho, o filho de quem estuda na escola, e quem sabe um dia o seu filho, se você mora em Uberlândia, tiver filho e tiver idade escolar, ele poder ser educado na fé católica. E nessa perseguição foi quando Herodes Agripa pôs-se a maltratar os membros da igreja, matou a espada Tiago, irmão de João. E aí perseguiu também a Pedro. A gente tem toda aquela passagem do Evangelho, né? No dia do Papa, a gente lê que Pedro foi preso, com 4 grupos de 4 soldados cada, e o anjo apareceu e tirou Pedro da prisão, e Pedro falou: agora sei que Deus enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo aquilo que o povo judeu esperava. Então, o Daniel Hobbes coloca aqui, depois dessa perseguição de Herodes, do ano 41, aí a coisa ficou realmente feia, aí a igreja teve que sair de Jerusalém. O cristianismo judaizante, então, foi totalmente derrotado e prevaleceu o cristianismo helênico. Então, nós todos somos filhos de Abraão, não porque todos cortaram nossos prepúcios, mas porque nós temos a mesma fé de Abraão. Cremos no mesmo Deus de Abraão e no Messias, que realizou as promessas dele, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, a partir desse momento, termina, digamos assim, a fase dos judeus como os principais perseguidores dos cristãos, porque vai começar a fase em que esse posto vai ser ocupado pelos romanos. Em 41, quando se opera esta ruptura, os cristãos perdem a proteção que eles gozavam por serem associados aos judeus. Então, a partir daquele momento, o cristianismo passa a ser considerado uma seita e ele cai, então, na ilegalidade. Quando o Império Romano ele se estabeleceu, mais ou menos ali na década de 30, antes de Jesus nascer, o primeiro imperador romano foi Otaviano, e o Otaviano e os seus sucessores, eles estabeleceram o culto à figura do imperador. E o Senado, ele tinha até uma cerimônia especial, no qual você reconhecia a divindade de uma pessoa, principalmente do imperador, cerimônia essa que era chamada de apoteose. Então, a apoteose tinha uma sessão solene do Senado romano, onde se reconhecia que fulano de tal, pelos seus serviços prestados a Roma, o engrandecimento da glória da nossa cidade, ele agora vai ser elevado ao status de divindade. E se acreditava, de fato, que o espírito da pessoa elevado ao status de divindade, ele protegia Roma, ajudava Roma nas suas batalhas, então você tinha sacerdotes que cultuavam aquela pessoa, ofereciam sacrifícios, o templo recolhia dízimos, etc. Era como se fosse um deus mesmo. E os cristãos, naturalmente, não podiam suportar uma coisa dessas. Os romanos acabaram tomando os cristãos como inimigos da pátria, ou seja, pessoas que não queriam comungar com os valores cívicos romanos, embora os cristãos, desde o início, sempre tenham pregado
a absoluta obediência à autoridade política, desde que ela não faça algo que vai contra Deus. Então, os cristãos diziam, não, pelo contrário, nós respeitamos o imperador, reconhecemos que ele é o governador dos romanos e nós também. Agora, quando ele quer se fazer Deus, aí não dá.